qual que é o motivo emocional que não te deixa emagrecer. Você conhece? Você sabe exatamente qual é esse motivo emocional aí que está te atrapalhando? Pois é, você precisa saber, porque se você não souber disso, você vai viver enxugando gelo. Porque a emoção, ela domina o nosso comportamento. Normalmente, a gente usa os vícios para atender essa necessidade. Por que que eu uso ou a comida, ou a bebida, ou o cigarro, ou a droga, ou as compras, ou o sexo, usa a pornografia para atender essa necessidade, esse motivo emocional aí? O nosso cérebro tem uma área lá nele que chama núcleo accumbens, que é o centro do prazer. Ele fica com uma anteninha ligado de Wi-Fi buscando tudo que traz prazer. A gente acaba cedendo, né? Porque é muito mais gostoso atender uma necessidade que dá prazer do que fazer alguma coisa que traz dor, é ou não é? Por isso que a gente acaba cedendo. Mas não adianta a gente só tirar esse prazer, porque a vida vai ser muito sem graça, né? A vida vai ser chata, a vida vai ser ruim. A gente tem que pôr um outro prazer no lugar, que aí vai ficar muito mais fácil. E aquela dificuldade de emagrecer, ela vai indo embora, porque eu nem tenho mais tanta vontade de comer aquela coisa que antes eu não conseguia recusar. Eu fazia questão de comprar e comer até o fim. Até o fim, mas você vai entender por que você faz isso. Calma aí, calma aí. Qual que era o motivo que mais influenciava elas? Então tem muito motivo emocional de problemas com relacionamento íntimo, principalmente as mulheres com problemas com o esposo. Tem também de relacionamento de parentes, assim, né? Por exemplo, a filha quer ser pai dos pais. Tem muito, a gente acaba usando a comida para sentir o prazer quando a gente está numa posição que não é nossa. Eu tenho muitas alunas que querem ser pai dos pais e elas estão numa posição errada e isso gera uma dor. E a fuga dessa dor, o prazer é lá na comida. Imprevisibilidade no trabalho, será que a minha empresa vai conseguir se manter? Será que eu vou conseguir pagar as contas? Será que eu vou ser mandado embora? Então esse problema aí também gera uma dor emocional, que a fuga é a comida. Relacionamento com filhos, às vezes, que também traz, né, um atrito ali. Então tudo isso aí tem de exemplos de clientes que comem para atender essas demandas, essas dores aí. E quem está acima do peso, a maioria das vezes que não emagrece, tipo 92% é por motivo emocional. Só 8% que é questão hormonal. E claro que um leva o outro, né? Então, se eu estou acima do peso, meu corpo não está saudável, eu levo um desequilíbrio hormonal. Mas a causa primária né, da compulsão, do comer errado ali, vem de problemas emocionais. Por quê? Porque eu acabo obedecendo os desejos do meu cérebro, que me faz buscar o prazer na comida. E por que o meu cérebro faz isso, Ana? Se comer está trazendo um prejuízo para a minha saúde e eu não estou feliz no final da história, porque na hora eu fico feliz, mas depois eu fico triste com o corpo, com o peso, com as roupas não entrando, porque o nosso cérebro foca naquele prazer imediato. Na hora da vontade ali de atender uma necessidade para diminuir aquela dor emocional de outra área da minha vida, sabe o que acontece? Eu acabo não ligando para o resultado final, que se eu comer isso aqui eu vou engordar. Não, eu nem lembro disso. Por que eu não consigo lembrar e eu só falo assim, nossa, por que eu comi? E depois eu sinto culpada. Porque só de pensar o prazer que eu vou ter comendo, por exemplo, uma barra de chocolate, uma pizza, um sorvete, alguma coisa assim, meu corpo tem uma enxurrada de hormônio, de neurotransmissor, que me faz entrar em ação e bloqueia o meu comportamento. Hambúrguer, pois é. Então a gente não consegue recusar, não consegue falar não. E aí o que eu tenho que fazer então, Ana, já que eu não consigo falar não? O que eu tenho que fazer para que eu não chegue nesse ponto de tomar um blackout no meu cérebro desse neurotransmissor aí, que é a dopamina, quando ela está lá nas alturas? Então a gente precisa saber isso. E isso aí é uma parte. E a parte importante é entender a raiz do problema. Porque quando eu entendo a raiz do problema que está me gerando a dor, que vai me levar a comer para sentir bem, aí eu já vou e corto esse ciclo aí,
que a dopamina está no meio do caminho, que é aquela enxurrada de vontade de comer que eu não consigo resistir. E aí eu vou falar um pouco pra gente buscar lá na raiz desse problema e entender. Porque não adianta eu só falar assim, ó, não come o hambúrguer, não come sorvete, não bebe cerveja, não faz isso, não vai adiantar. O seu cérebro, ele tem um papel muito importante, que é te proteger. Ele quer que você sobreviva, ele não quer que você morra de jeito nenhum. Então ele usa todas as estratégias possíveis para que você fuja da dor, gaste o mínimo de energia possível e tenha muito prazer, porque ele quer te ver feliz. Ele sabe que, opa, se ela está sentindo prazer, se aquele núcleo do prazer está ativado, significa que ela está feliz. Então é isso que eu tenho que dar mais para ela, isso que eu tenho que dar mais para ela, mesmo que seja comer, mesmo que essa alegria aqui vai trazer uma dor. O meu cérebro, então, já aprendeu, às vezes foi lá na infância, em algum momento, que aquela comida, naquele momento que eu precisei, gerou um prazer em mim. Então vamos supor que eu era bebezinho, aí eu chorava e minha mãe ia lá e me dava uma mamadeira, minha mãe ia lá e me dava um bico. Então ela já ensinou para o meu cérebro que se você tiver com dor, você come, que a dor passa, você distrai. Então isso já foi o primeiro estímulo, o primeiro ensinamento. Opa, será que eu estou fazendo isso com os meus filhos, hein? E é muito comum calar a boca da criança com comida, né? Com biscoito, com batata, com leite. Toma leitinho e assim cala a boca. Então já ensina aí o primeiro reforço lá no cérebro. E aí eu vou crescendo, aí eu tô lá na adolescência às vezes, né? Briguei com o namorado, com a amiga, não sei. Aí alguém falou assim, não fica triste não, vamos ali comigo, vamos ali no shopping e vamos fazer umas compras, ou então vamos ali na sorveteria. E aí eu distraio, eu sorrio, eu fico alegrinha. Então outro estímulo de que, opa, essa comida aqui, toda vez que eu senti triste, eu comi essa comida e eu fiquei feliz. Então já tem um circuito armado lá no seu cérebro. Quando você hoje, adulta, passa por uma emoção parecida, o que seu cérebro fala? Opa, ela tá triste. Não precisa de ser que você brigou com o namorado. Pode ser o problema no trabalho, pode ser com o filho, com o marido. Qualquer outra coisa que traz essa emoção parecida de tristeza, ou de dor, ou de ansiedade, ou de raiva, qualquer emoção assim ruim. Aí o seu cérebro fala assim, opa, da vez que você sentiu isso, você comeu aquilo, então vai lá e come. Então sempre que eu tiver com uma dor emocional, meu cérebro vai me mandar automaticamente, eu não consigo perceber isso acontecendo, que já está no automático para não gastar energia, ele não quer gastar energia, aí ele já vai te falar assim, ó, vai lá e come aquela coisa, porque quando você come aquela coisa, você distrai e tudo fica bem naquele momento, mas não resolve o problema. Então o que a gente tem que fazer? Quebrar esse ciclo aí, desde a raiz do problema. Então vamos entender assim, o que mais me chateia atualmente, porque eu tenho que entender das minhas emoções. Sabe o que acontece? A gente não para olhar para dentro, é tanta coisa no dia a dia, tanta informação, que às vezes eu tô chateada, eu não tô feliz com alguma coisa, ao invés de eu parar e pensar, eu vou assistir uma série de Netflix, eu vou mexer nas redes sociais, eu vou distrair com alguma coisa e eu não reflito sobre o que está acontecendo. Então para e respira e pensa, o que atualmente está me chateando? O que assim tá ruim? Que emoção tá ruim e que você tá buscando a comida para suprir essa emoção? O que será? E aí, a partir do momento que você sabe qual é a emoção, você vai começar a entender o padrão, porque a gente tem um padrão. Sempre que eu tô com essa emoção, eu como. Não é qualquer emoção, é essa emoção eu como, é um padrão ali. Então você tem que começar a buscar o que tá me tirando meu sono, meu sossego, o que tá me chateando, o que eu tô sentindo ali diante dessa situação que tá me fazendo buscar comida. Tem que pensar, nesse início aí tem que gastar energia. E por que a gente não percebe que isso vem acontecendo com a gente? Porque tá no automático, não é? O automático tá lá no meu cérebro emocional, que tá lá no meu inconsciente. Então, todas essas coisas que acontecem, tá lá em 95% do nosso cérebro que a gente não tem consciência. A gente só tem controle dos 5%. E aí essas coisas vão acontecendo,
como sobrevivência, o seu cérebro vai falando assim, opa, para ela ficar feliz, ela precisa disso. E assim, automaticamente as coisas vão acontecendo. Mas você tem o poder de mudar essa história através do aprendizado. Opa, o meu cérebro aprendeu que é assim que faz as coisas para ficar feliz, mas eu tenho uma outra forma de ensinar para ele. Então eu vou ensinar que se ele fizer assim, ou ao contrário, ele vai ficar feliz do mesmo jeito. E eu, a partir desse momento que eu consigo parar e olhar para mim e ver qual que é meu padrão, por exemplo, o meu padrão que eu como fora do normal é sempre ansiedade. Então eu já sei, então o meu pensamento lá no futuro sobre isso que vai acontecer me faz desequilibrar. Então, como eu já sei o padrão, eu já corto ele ali antes de causar um desastre na nossa vida ali. E o nosso cérebro quer atender essa necessidade de prazer, ele vai e sabe o que ele faz? Ele arruma uma desculpa. Por quê? Você não está se sentindo bem. Vamos supor que o que está te tirando a paz, que está te tirando o sossego, é seu relacionamento ali. Você não está se sentindo muito bem com a pessoa que está do seu lado, seu relacionamento está ruim. E aí, isso te gera uma dor, né? Te gera assim uma emoção ruim, uma tristeza, uma apatia, um sofrimento ali. E aí, isso tá tudo inconsciente, você não tá nem percebendo o que tá acontecendo. Aí o seu cérebro não quer que você sinta dor, ele quer que você sinta prazer. E ele já sabe que esse caminho que você faz traz prazer. Então ele vai te mandar para esse caminho aí. E a sua mente, o seu 5% que pensa, vai falar assim, menina, você vai comer isso aí, você lembra que você tá de dieta? Você esqueceu que você tá querendo emagrecer? Que é o 5% quando ele consegue te parar. Aí você vai vir o quê? Um sabotador. O que é o sabotador? Ele vai querer fazer com que você cumpra o objetivo final, que é sentir prazer. Porque se você obedecer o seu racional que fala assim, menina, você tá de dieta, pra que você vai comer? Se você obedecer esse aí, você vai sentir uma dorzinha, né? Porque você vai querer prazer e você não vai encontrar naquele momento. Então vai vir um sabotador, que é uma forma do seu cérebro te proteger, e ele vai falar assim com você, ó. Só hoje você merece. Até o sabotador tem um padrão. Normalmente você tem 4 que são mais fortes, que eles vêm várias vezes no dia. A Roberta que entrou aí, ela já fez o teste de sabotadores. Não sei se ela tá lembrando os 4 mais fortes dela, que nós já trabalhamos isso. E aí o sabotador vai vir te contar uma história, uma mentirinha, para que você atenda o resultado final, que é o quê? Sentir prazer fazendo aquele comportamento que ele já sabe que traz prazer. Então o que eu preciso, Ana? Eu preciso entender o que eu tô sentindo, o que tá me chateando. Eu preciso entender como eu controlar esse cérebro, que é só os 5%. Quando eu não sei que existe um fantasma que fica me mandando fazer isso, fazer aquilo, sentir prazer por essas coisas, aí o que ele faz? Ele te faz automaticamente repetir esse padrão para não gastar energia, e você cai toda vez você cai nessa história do sabotador, você cai nessa história que o seu cérebro te conta para que você se sinta feliz, para que você se sinta bem. Então, qual que é o ponto primário ali que a gente tem que abordar? Eu tenho que abordar lá nessa emoção. Qual que é a emoção? Eu tenho que identificar qual que é a emoção que me faz comer. Quando eu tô sentindo o que eu vou buscar prazer na comida? Então se eu resolver esse problema aqui, eu não vou precisar de buscar na comida para me sentir bem. Eu tenho que saber qual que é a emoção, qual que é a situação, qual que é o problema, e encarar ele e resolver para que o meu corpo não vai lá buscar na comida. Porque senão vai ser assim, ó, é difícil demais comer, tão gostoso, comer é a melhor coisa que tem. Por quê? Na verdade, você não quer aquela comida, você quer o prazer que essa comida dá. Mas por que eu fico buscando prazer anos? É porque a comida é boa? Não, é porque eu tô no momento de dor. Porque se fosse porque a comida é boa, eu comia, por exemplo, hambúrguer 24 horas por dia. Por que tem só algumas horas no dia, alguns momentos que eu lembro daquela comida? Pensa a pessoa que fuma. Ela fuma para mudar um estado emocional que tá ruim. Então, eu tô sentindo assim meio esquisito, vou fumar. Que aí eu sopro e tem aquele padrão ali. Se 24 horas no dia tivesse ruim, ela ia fumar 24 horas por dia. Por que a gente não usa o carboidrato, o açúcar 24 horas por dia? Porque eu uso naquele momento que é necessário
sentir prazer. Porque eu tô passando por uma dor sem perceber, sem perceber. Ah, lembrei de uma história bem legal que foi de uma dupla que eu atendo, que uma delas, o momento que ela pisa na jaca é à tarde. E o que é que ela tá fazendo nessa hora ali à tarde? Que ela acaba ou ligando para pedir um açaí, ou indo lá fazendo pipoca doce. Nesse momento ela está trabalhando lá, escrevendo lá uma dissertação do doutorado dela. A cabeça dela começa a cansar, porque ela já está há muitas horas ali. E aí o negócio começa a não fluir, ou seja, um estado emocional baixou nela. E eu perguntei, o que você sente nessa hora? Uma frustração, entendeu? Então, nesse momento que ela lembra da comida, acende a luzinha, é porque ela está sentindo uma frustração. E aí, o que ela faz? Ela levanta. Por que ela levanta? Porque o corpo manda ela entrar em ação com hormônios e neurotransmissores. Aí ela levanta, vai lá, liga, ou ela vai lá e faz, come. E aí ela se sente bem, daí ela consegue continuar produzindo. Percebe como é que é a nossa mente? Então, a partir do momento que eu entendo isso, eu falo assim, o que eu posso fazer no lugar de ir lá e comer? O que eu posso fazer? Será que... Aí eu fiz esse trabalho com ela. O que você pode fazer assim que vai gerar prazer, você entendendo isso? Será que se eu focar no prazer em longo prazo, nesse momento, Ana, tudo que eu queria comer, eu lá quero focar, eu magra, eu linda, maravilhosa, nessa hora eu nem penso nisso. Não, você vai ensinar seu cérebro a ter esse prazer lá no longo prazo. E nesse momento que você não tá bem, você levanta, bebe uma água, faz um exercício de respiração, sei lá, mexe em alguma coisa, distrai, que isso não é fome física. Isso aí é fome emocional pela emoção de frustração que você está passando por esse momento. Percebe? E imagina, se você conseguir fazer isso e ensinar seu cérebro todos os dias que ele buscar essa comida que te faz engordar, você ia estar magra? Você ia estar lá com os muque aparecendo, com a barriga já mais chapadinha? Ia estar? Será? Será que vale a pena eu ensinar meu cérebro a ter prazer de outra forma para eu ter esse resultado final que eu tanto desejo e eu luto, gasto horrores de dinheiro e não consigo? Pois é, então esse é um caminho que eu ensino para as minhas alunas. Então você já sabe, né? É importante você parar e pensar o que está me fazendo comer, o que está me deixando chateada, qual que é a emoção que está ruim e qual que é o momento que eu vou pisar na jaca, qual que é o alimento, que horas do dia. Você vai ter que começar a prestar atenção, porque você não percebe por estar lá no seu cérebro emocional, que é o seu cérebro inconsciente, que está lá no piloto automático, esse padrão de comportamento. Mas você vai ter que trazer ele para a luz, para que você possa mudar essa história final ali. E aí você vai ensinar o seu cérebro como ele tem que fazer, educar, né? A gente tem que educar ele, porque se deixar só atender essas necessidades, a gente está perdida. E aí você vai conseguir começar a perceber também quais são os sabotadores que contam uma mentira quando a sua mente, o seu 5% que pensa, fala assim, menina, você não come isso não, você tá doida, você tá de dieta, a Ana vai te matar. Aí vem o sabotador e fala, você vai começar a perceber qual que é a vozinha do sabotador e vai começar a neutralizar ele colocando outra coisa no lugar. Então você já vai aprender a fazer duas coisas que acabam te puxando todos os dias para baixo. E aí, como é que a gente vai emagrecer sem trabalhar isso aí? Vocês me explicam? Ana, eu só emagreço fazendo dieta e indo para academia, ou então fazendo a parte da estética lá. E aí, criatura, na hora que vem esse padrão emocional negativo que te faz comer, o que você faz nessa hora? Você fala assim, vou malhar. Vou fazer eu comer uma alface. Você faz isso? Não, é muito mais forte que você. Então, o que a gente precisa? Trabalhar essa parte no processo de emagrecimento, porque senão, se eu ignorar isso, sabe o que vai acontecer? Eu vou me sentir cada vez mais incapaz. Não, emagrecer não é pra mim, não. Emagrecer é difícil demais. Eu vou me sentir cada vez mais frustrada, mas sem esperança de que, esse negócio pra mim não dá certo. Não, eu vou fazer uma bariátrica, eu vou fazer uma cirurgia. E aí a gente vai fazer uma lipo. Você tem que começar a ensinar seu cérebro, porque se você atender todas as vontades e os desejos dele, sabe qual vai ser o resultado final?
Esse provavelmente, não sei se você está acima do peso, provavelmente quem está acima do peso tem. É dor, é frustração, é chateação, é na hora que eu vou vestir a roupa, é na hora que alguém me chama para ir pro verão lá e vestir o biquíni, é na hora, entendeu? Então eu tenho que colocar na balança, porque cada vez que eu falo sim para isso aqui, eu tô falando não para isso aqui. Então, eu vou ter sempre uma recompensa. A minha recompensa imediata, que ai, que delícia, eu tô cansada, eu tô isso, tô aquilo. Vou pedir um hambúrguer. Se eu pedir um hambúrguer uma vez no mês, uma vez na semana, e olhe lá como essa refeição, gostando do hambúrguer, que eu vou pedir o hambúrguer uma vez por semana, mas essa vai ser a minha refeição fora. O resto eu vou fazer tudo bonitinho, tudo bem. Mas aí, o hambúrguer, depois vem o chocolate, depois vem o brigadeiro, depois... Aí todos os dias, todas as horas eu fazendo errado, não tem como ser uma pessoa saudável e nem uma pessoa magra, tem que ser eventual. E aí você tem que usar esse trabalho, esse artifício para educar seu cérebro. Cada escolha, uma renúncia. Se eu escolho isso, eu estou renunciando isso. E aí, o que eu decido? Cada vez que eu tentar emagrecer só do modo dieta, exercício ou estética, eu vou ignorar esse processo que o meu cérebro controla o meu corpo, eu vou entrar nessa de efeito sanfona. E aí vai ser cada vez mais difícil eu estar magra, eu ser magra, e eu vou cada vez aumentar, reforçar o meu sabotador, vai falar assim, azar, esse negócio aí de ficar assim assado não é pra mim não. Ou então, esse problema de saúde que eu tenho hoje é um azar, eu fui sorteada, não, Deus que fez isso, entendeu? A gente vai arrumando desculpas e cada vez mais a gente vai culpando o outro. Eu não sei quem que faz isso ou que faz aquilo. A gente vai entrando num padrão de vítima para não sofrer de novo e cada vez a gente vai ficando mais distante do nosso sonho. Percebe? E daí eu tenho que falar, será que vai valer a pena? O que eu escolho? Porque tudo tem que ser consciente, até o hambúrguer que eu vou comer. Não, eu escolhi comer o hambúrguer essa semana, esse dia e tal. Não é para atender um desejo emocional, porque aí já é outro problema que a gente tem que lidar. Então vocês percebem como é que o corpo funciona? E aí você conseguiu entender qual que é o motivo emocional que está te deixando chateada, que você gostaria de mudar, para que você não usasse a comida para mudar essa emoção, esse sentimento ruim aí? Então, Ana, eu já sei, meu padrão é esse. Como é que eu vou resolver isso aí que eu sei? Então, eu sei que isso aqui me chateia. Como que eu vou resolver isso que me chateia? Aí eu vou fazer outra pergunta. Eu tenho poder e influência para mudar isso aí que está me incomodando? Porque muitas vezes a gente quer mudar a outra pessoa. E não tem como mudar outra pessoa. O que está me chateando é o coronavírus. Tem como você ir lá falar coronavírus, suma? Não tem como. Então eu tenho poder e influência sobre isso que está me chateando? Eu não tenho. Eu não consigo mudar isso aí que está me chateando. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aceitar e agradecer. Eu aceito, eu agradeço e eu faço o que depende de mim. E daí eu tenho influência sobre o que eu vou pensar, o que eu vou sentir, como me proteger financeiramente, em relação à saúde, em relação às outras coisas. Aí sim. Então, se eu não tenho poder e influência, eu agradeço e aceito. E aí, se eu consigo ter poder e influenciar aquilo que está me incomodando, eu tenho que fazer outra pergunta. Isso aqui que está me incomodando, que eu vou entrar em ação para não me incomodar mais. Isso aqui, que se eu entrar em ação, vai me levar para a vida que eu quero, aquela vida maravilhosa que eu estou planejando? Não vai me levar. Eu vou me esforçar aqui, cansar, gastar energia e não vai me levar para aquela vida maravilhosa que eu desejo? Então, para que eu vou me esforçar com isso aqui? Eu aceito, eu agradeço e ponto. Mas, se isso aqui que me incomoda, eu tenho poder de mudar, e se eu mudar, vai me levar lá para minha vida que eu desejo, eu vou agir ali massivamente. Eu entro em ação ali e ajo massivamente. Para quê? Para que eu, tendo esse comportamento, eu colha frutos e aí isso aí vai trazer um resultado e uma alegria, uma felicidade muito maior. Então, compensa eu ali ficar vivendo nessa dor, nesse sofrimento? Não. Então, se eu entrar em ação agora, vai ser agora e vai mudar o resto. Eu vou resolver, vou parar de comer por padrão emocional e já vou ensinar meu cérebro que é assim que faz, assim que faz, assim que faz. E você me obedece. Agora não é mais você que manda. Eu vou usar você e não você vai me usar. Porque o que acontece na maioria das vezes? A mente vai usando as pessoas e as pessoas vão ficando cada vez mais refém das emoções,
dos pensamentos e a fuga, já sabe, né? Comer. Por isso que a obesidade só está aumentando, ainda mais agora, nessa época de coronavírus, por vários fatores emocionais, inclusive. E aí, Ciana, eu não sei, eu não encontrei a resposta para essa dor emocional. O que será que pode ser? Ana, minha vida tá maravilhosa, tá tudo bem. Eu não sei exatamente por que eu tô usando essa comida aqui, por que eu tô com esse vício aqui. Então, eu vou começar a descascar cebola, né? Eu vou garimpando ali na minha vida todas as áreas. Meu relacionamento íntimo, eu paro e eu penso. Se tem alguma dor ali. Meu relacionamento com a família, meus filhos, minha vida financeira, meu trabalho, aí eu vou, minha vida profissional, minha saúde, minhas emoções, minha vida espiritual. Então eu vou buscando cada área ali e dar uma nota. Opa, de 0 a 10, como é que tá essa área aqui? Essa área tá 10, essa área que eu tô felizaça, não é essa que tá me trazendo dor, não. Essa outra aqui também tá 10. Não, essa aqui tá mais ou menos, tá 5. E o que será que pode estar me gerando dor nessa área aqui? E aí você vai entendendo, área por área, qual que pode ser a área que tá trazendo ali para você essa dor, que tá tirando sua paz, que tá te fazendo ficar triste, ou com raiva, ou culpada, ou envergonhada, ou sem energia, né? Por que eu tô chegando estressada, né, sem ânimo do meu trabalho? É todo dia? Quantos dias na semana? O que está acontecendo lá? Será que o que eu faço eu tenho muito prazer? Será que eu não estou dando um significado errado para as coisas que acontecem? A gente tem que aprender a controlar e enxergar as coisas de uma forma que não vai afetar tanto a gente. Acontece um fato e como eu vejo esse fato, eu permito com que isso entre com uma dor profunda em mim. E essa dor profunda que me tira a razão, que me faz buscar comida para sentir a paz e o prazer que meu cérebro busca. Então você tem que começar a perceber isso aí. A coisa importante também é não deixar com que esse sabotador crítico, na hora de fazer esse exercício que eu tô falando, vai fazer essa pergunta, vê qual área, porque a gente tem um sabotador que é muito forte, assim, ele coloca a gente para baixo demais. Na hora que eu tô fazendo esse exercício, não, mas também eu tô querendo uma vida de novela, de revista Caras, não mereço tudo não, entendeu? A gente começa a se diminuir, se desmerecer, então você tem que começar a observar se esse sabotador crítico, ele não tá te impedindo de você receber aquilo que é seu por direito e por merecimento. Então, nessa hora aí que você estiver olhando essas áreas, fazendo esse check-up na sua vida, aí você lembra, você ativa a sua identidade. Qual que é a minha identidade, Ana? Porque o meu propósito é servir, né? O meu propósito é servir as pessoas. Quando eu estou atendendo essa necessidade de contribuição, eu estou muito feliz. Isso é para todo mundo. E a minha identidade? Qual que é a minha identidade? Opa, quando esse sabotador crítico vier, te diminuir, te dar o chicotado ali, você lembra quem você é. Eu sou imagem e semelhança de quem criou tudo e todas as coisas. Eu domino, isso aí já está escrito lá em Gênesis 1:26, eu domino sobre todas as coisas. E aí você vai se engrandecendo. A partir do momento que você vai pegando quem você realmente é e todo esse poder que existe dentro de você, sabe o que vai acontecer? Vai vir o sabotador crítico, você vai botar ele para correr. E aí você não vai ficar se comparando com as pessoas, mas a minha irmã, mas não sei quem, mas meu vizinho. Não, você vai olhar para dentro de você, vai ver todas as respostas dessas perguntas aí e vai buscar o que tem relação dessa dor com a comida. Isso aqui traz dor, isso aqui eu faço comida, eu como, entendeu? Então é um mapa que você tem que desvendar ali para ter o resultado que você deseja. Aí você resgatando isso aí, você vai parar de usar a comida para atender essa necessidade. Se você não identificar algum fato recente, isso aqui é importante também. Ana, eu fiz esse check-up, tá tudo lindo, a minha vida tá maravilhosa, todas essas áreas estão maravilhosas, mas eu uso a comida para preencher alguma coisa que eu não sei ainda. Então você tem que começar a perceber que alguma coisa que pode ter gerado um trauma lá em algum momento que você viveu, ainda tem a memória lá no seu hipocampo, lá no nosso cérebro, a gente tem uma área que está guardada todas as memórias para sobrevivência. O que ela faz? Ela deixa guardadinho lá. E sempre que você passa por um evento parecido, eu vou dar um exemplo aqui agora para você entender, ela manda você ter esse comportamento para fugir daquele evento.
Então é como se fosse um sistema de defesa baseado numa experiência que eu vivi em algum momento da minha vida ali, algum trauma, que eu nesse momento comecei a comer compulsivamente ali. Então eu vou entrar um pouquinho nessa parte da fisiologia só para você entender o que pode ser, Ana. Eu já investiguei tudo que está trazendo dor na minha vida, eu não achei nada, mas eu ainda continuo comendo para atender uma necessidade e sentir um prazer. Então esse trauma aí, quando que foi? Que época que foi? Quando eu passo por alguma, vamos supor que eu vou dar o exemplo aqui agora, uma garota, ela foi abusada em algum momento da vida dela, às vezes foi na infância ou em algum outro momento ali. E a partir daí ela passou o risco, né? Meu Deus, e se eles me matarem, se fizer isso daqui? Levou um susto e teve um trauma. Ficou guardado lá na memória, lá na região do cérebro dela, que os homens são perigosos. Então, o que ela passa a fazer a partir daí? Bom, se eu ficar bonita, toda atraente, gostosona, eu vou atrair a atenção dos homens. Se os homens são um perigo para mim, o que eu vou fazer? Eu vou comer, eu vou engordar, porque aí nenhum homem vai olhar para mim. É como se a gordura tornasse uma defesa, uma capa de gordura ali. Por quê? Se eu fico feia, se eu fico gorda, eu afasto esses olhares de mim, para eu não correr o mesmo risco que eu corri naquela época. Para que nenhum homem me queira mais. E isso aí está gravado lá dentro do seu cérebro. Então, Ana, não é agora eu estou muito feliz, eu não sei porquê. Então, você vai investigar lá atrás. O que eu posso ter sofrido, qual foi um trauma que eu passei, que eu sofri, que gerou em mim essa memória de dor, que está guardada lá nas minhas células. E o que acontece? Lá no meu cérebro tem uma região que chama amígdala, que ela é responsável pelo alerta. O meu cérebro não quer me proteger? Então, toda vez que eu passo por, o exemplo dessa garota aí, eu passei por algum homem e eu atraí a atenção dele, o alerta liga. E aí esse alerta faz com que o meu corpo comece a produzir ali vários hormônios, neurotransmissores. Para quê? Para eu me proteger, para eu fugir. Então, vamos supor, começa a produzir catecolaminas para eu fugir, que vai fazer o quê? Que vai fazer com que eu tenha mais energia. Então, se eu preciso de mais energia, ele vai aumentar meu apetite. Então, eu vou comer mais. E se eu preciso de mais energia, o meu cérebro quer me proteger, ele vai diminuir meu gasto calórico. Para quê? Para eu sobreviver. E eu vou começar a acumular gordura. Então, percebe como um trauma vai gerar em mim um problema que, Ana, meu metabolismo está muito lento, será por quê? O que está acontecendo? Então, esse aí é um exemplo que eu já investiguei minha vida toda, Ana, tá tudo lindo, maravilhoso, não estou sofrendo com nada, mas mesmo assim eu estou passando por esse problema aqui de estar mais acima do peso, estar comendo além do normal. Será que é isso? Alguma memória de algum trauma? Você está usando a comida para se proteger? Como é que nós vamos fazer, Ana, para resolver isso? Isso aí também precisa de uma investigação. Tanto você quanto o olhar apurado de um profissional que entende o que pode ter acontecido através das conversas, através das perguntas e da investigação ali. Para quê? Para que você agora consiga se livrar dessa memória que aconteceu antigamente, porque hoje eu já sou adulta, eu já sei me proteger e eu não preciso mais de me esconder atrás da gordura. Aí, quando eu ressignifico isso, eu começo a liberar essa emoção que está guardada dentro da minha célula, em forma de memória, e eu consigo organizar o meu corpo, eu consigo emagrecer e não mais desacelerar meu metabolismo, para que eu tenha energia para correr, para fugir e ficar o tempo todo com esse sistema de alerta lá na amígdala ligado. Porque quando eu tô com o tempo todo medo, meu corpo começa a produzir cortisol que incha, que dá uma bagunça, tem mais fome, é uma tragédia no corpo. Então você entende como é que é profundo o emagrecimento, como é que é específico o emagrecimento, e cada pessoa tem uma situação diferente. Tem gente que é tranquilão, Ana, eu entendi, aí quando eu fico assim, eu faço isso, eu vou lá e como. Mas tem gente que busca e não acha.
E aí, o que que eu preciso? Eu preciso entender qual que é esse motivo emocional que está me fazendo descontar tudo isso lá na comida. E se eu não buscar entender isso, eu vou sempre ficar no efeito sanfona. Porque a hora que eu estiver sentindo aquela dor, ou a hora que o meu cérebro falar assim, opa, medo, medo, alerta, 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 eu vou lá e vou comer para atender essa necessidade. E os meus 5%, que é o que pensa, do meu cérebro que pensa, vai falar assim, oh meu Deus, você não podia. Aí vem o sabotador e fala, cala a boca, você não sabe nada não, amanhã você faz. Segunda-feira você começa. E aí fica aquela luta, aquela briga interna ali. Não, não é difícil. É difícil quando a gente não sabe. A partir do momento que eu tenho orientação, que eu consigo entender, eu falo, agora meu cérebro não me usa mais não, sou eu que mando aqui. E eu já me entendo exatamente, eu sei todo o meu comportamento e a partir de agora quem vai estar no controle sou eu. E aí você vai conseguir ter não só o corpo que você deseja, você vai começar a ter o relacionamento que você deseja, a vida financeira que você deseja, a profissão que você deseja. Por quê? Porque você vai começar a dominar sobre todas as áreas. Porque se eu não tenho domínio do meu corpo com a comida, eu vou dominar o quê? Será que eu vou dominar o meu profissional, o meu financeiro? Então, o meu sistema emocional vai estar sempre querendo me controlar. E aí eu vou viver em sofrimento. E não, eu nasci para viver o melhor dessa terra. Eu nasci para prosperar. Não é assim que a natureza é? Bota plantinha, prospera aquele monte de manga lá e tal. Não, a gente que é imagem e semelhança, a gente tem muito mais poder sobre isso. A gente domina sobre isso. Por que a gente fica em dor e sofrimento? Não, fala assim, a partir de hoje eu não aceito mais isso. Eu vou mudar essa história e esse corpo e essa saúde e esse relacionamento. E isso aí que eu descobri que tá me gerando dor. Beleza? E se fez sentido essa live do comer emocional, emagrecer, isso aqui que tá me pedindo de emagrecer, compartilha aí com quem tá precisando e entender que o emagrecer é muito mais profundo do que falar assim, ó, não come, não toma refrigerante, não come isso, não come aquilo outro e vai pra academia. É muito mais profundo. Entendeu? E aí quando a gente consegue entender esses 6 pilares que é reeducação cerebral, nutrição emocional, comportamental, a parte neurohormonal, a parte de exercício e de alimentação, já era. Eu tô no top ali, no número 1.